Espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de geografia hoje, né? Lá do módulo 3 da apostila de vocês. Essa aula, ela vem para finalizar a parte de aspectos sociais do continente africano, tá? Bom, na aula passada nós falamos a respeito das cidades, da influência das cidades, da urbanização na África, não é? E agora nós vamos falar um pouco da condição de vida no continente africano, tá? Então, falando de África, aspectos sociais, né? Peguei a apostila de vocês, página 261, acompanhem comigo, na página 261, que vai ser trabalhado hoje em relação ao continente africano. Bom, quando a gente fala de continente africano, em relação às questões de condições de vida, vocês já devem imaginar, né, que não são condições de vida muito boas. Condições de vida, quais condições de vida, professora? Condições sanitárias, saneamento básico, água tratada, esgoto tratado, emprego, saúde, boa alimentação, ou alimentação pelo menos, né? Essas coisas que tem muita carência no continente africano. Então, o continente africano ele é carente, né? Falta médico, falta água tratada, coleta de esgoto, falta emprego, falta educação, falta alimentação de qualidade. E aí isso tudo vai fazer com que as condições de vida sejam ruins. Então, são condições de vida ruins. Ou condições de vida precárias. A gente também pode chamar de condições de vida precária. Então, nós temos essas condições de vida precárias no continente africano. Bom, aí que esse continente africano, ele é um continente ainda de uma grande base da população rural. Ou seja, grande parte da população do continente africano é rural, mora no campo. E essa população que mora no campo, ela tende a ser uma população mais tradicional. O modo de vida no continente africano, ele é mais tradicional. E esse modo de vida mais tradicional tem a ver com uma constituição familiar mais tradicional também. Então, eles têm filho mais cedo, eles casam mais cedo, eles têm mais filhos, né? Eles também não tem política de controle de natalidade, não tem política de uso de contraceptivo, né? Não tem o recurso, né? O anticoncepcional, o preservativo, isso também não é de um acesso tão fácil quanto é em outros países, em países desenvolvidos, por exemplo. E aí isso tudo faz com que a taxa de natalidade seja muito alta. Não tem um cuidado com a saúde da mulher, né? Para evitar que se tenha muitos filhos, um seguido do outro, sem nenhum tipo de assistência médica, né? Como não tem nada disso, elas acabam engravidando simultaneamente, né? Tem vários filhos, é muito comum, né? 7, 8, 9, 10 filhos, até mais. Então, a taxa de natalidade é muito alta. Isso significa que tem muita gente no continente? Não. Não por quê? Porque apesar da taxa de natalidade ser muito alta, apesar de ter uma grande taxa de fecundidade, né, muitos nascimentos, a gente também vai ter uma taxa de mortalidade muito alta. Por que que a gente vai ter uma taxa de mortalidade muito alta, né? Essa taxa de mortalidade muito alta, ela vai estar relacionada com o fato de que se não tem boa medicina, não tem boa alimentação, não tem saneamento básico, não tem água tratada, a saúde das pessoas é muito frágil. Então as pessoas adoecem muito fácil. As pessoas, elas têm uma saúde muito frágil. Taxa de mortalidade infantil altíssima, porque não tem água tratada. Então, vocês sabem que mortalidade infantil é a taxa de mortes antes da criança completar 1 ano de idade. E aí não tem água tratada para dar banho no bebê, para ter uma boa higiene com o bebê.
para dar água para esse bebê. Daí a mãe também não ingere muitas comidas, não ingere não tem uma alimentação muito boa. Ela não tem muito leite para amamentar. Tudo isso vai acarretando numa fragilidade da saúde dessa criança. A taxa de mortalidade é muito alta. Nascem muitas crianças? Nascem, mas uma grande parte, né, uma taxa alta, né, dessas crianças morrem antes de completar um ano. Então, no continente africano, a gente tem uma alta natalidade, né, por uma questão tradicional, mas a gente tem também uma alta taxa de mortalidade. Então, as duas taxas sendo altas, elas vão equilibrando a população. Você não tem um crescimento tão alto da população e você não tem também, né, uma diminuição dessa população. Bom, doenças circulam muito fácil no continente africano pela falta de saneamento básico, pela falta de tratamento básico. Por exemplo, tem muita criança que morre no continente africano por disenteria. Disenteria que é uma diarreia. Porque se você não trata a diarreia, você vai perdendo os seus sais minerais e você acaba morrendo, né? Por falta de nutrição. Malária, a gente tem bastante no continente africano. Os casos de AIDS, os infectados por AIDS é muito grande porque eles não têm acesso a preservativos. Então, eles se infectam, né? Com maior facilidade. Tuberculose, tem muito caso de tuberculose, porque a tuberculose é uma doença que exige que você faça um tratamento por 6 meses. Então, é um longo tratamento, mesmo depois que você não apresenta mais os sintomas da tuberculose, você tem que continuar fazendo o tratamento. E aí, isso leva, né? Se o continente africano não tem muitas condições, a pessoa não vai ter condição de, por 6 meses, manter um longo tratamento de saúde, né? Então, essas são as condições, né, de vida do continente africano. A taxa de mortalidade, ela em alguns países é acima de 80%, tá? Então, 80% de taxa de mortalidade, isso é muito grave. Bom, outra coisa no continente africano que é bom por um lado, porém gera conflitos por outro lado, que é a diversidade étnica. A diversidade étnica, que é a grande quantidade de povos, né, diferentes povos. Nossa, professora, mas por que gera conflito, né? Não é bom? É bom a diversidade étnica. Porém, são comunidades extremamente tradicionais, comunidades com culturas bem fortes. E aí que a África, ela sofreu, na sua história, né, um processo de partilhamento. O que é esse processo de partilhamento? É o que a gente chama de partilha da África. Essa partilha da África, ela foi feita por europeus, né, que dividiram a África conforme eles quiseram. Se a gente olhar o mapa da África, a gente vai ver que tem muitos países da África que a divisão deles é uma divisão bem reta, né? E daí a gente pensa assim, nossa, uma divisão reta, né? Porque a gente fala que divisão de países quase sempre é um acidente geográfico, né? Um relevo, um rio, e daí você vai ter lugares tão retos assim. Não, porque isso não foi dividido nem conforme etnia, nem conforme questão geográfica de aspectos físicos. A divisão, ela foi feita de acordo com os interesses dos europeus. E aí, nessa divisão, acabou juntando muitos grupos étnicos no mesmo país. Então, você tinha lá, por exemplo, essa região aqui, né? E você tinha todos esses grupos étnicos, né? Calcula-se que existia na África, no século XV, cerca de 8 mil diferentes etnias. Nem grupos, né? Porque às vezes uma etnia se dividia em vários grupos, mas 8 mil etnias diferentes, divididas em muitos grupos. E aí você tem esse grupo 1, esse grupo 2 aqui, essa etnia 2, 3, 4 e 5. Aí vem fazer uma divisão de país, faz essa divisão de país aqui, ó. Dividir um país. Uma parte aqui que interessou, por exemplo, para a Holanda, né? Dividiu essa parte aqui para a Holanda. O que vai acontecer, né? Eu vou ter aqui etnia 1, etnia 2, 3, 4 e 5.
uma grande parte da etnia 2 e 5, uma minoria da etnia 4, um pouquinho da 3 e um pouco da 1. Se as etnias têm culturas tão diferentes, qual a chance disso aqui dar certo? Você pode ter uma etnia que seja animista, outra que seja fetichista. Então elas não vão concordar na religião. Uma em que a bigamia seja aceita, que é um homem ter mais de uma esposa, como por exemplo os muçulmanos. E outra que ela não é aceita. Aí, enquanto era colônia dos europeus, as tropas europeias continham a situação. E depois que deixou de ser colônia dos europeus, que eles foram embora e deixaram lá, o que vai acontecer? Vai acontecer que entre si, eles não conseguem entrar num acordo. E se eles não conseguem entrar num acordo entre si, né, isso vai prejudicando muito você melhorar a condição social do lugar. Então isso vai dificultando muito você melhorar a condição social do lugar. Então o que você acontece? Você tem um grande problema interno, não consegue resolver as questões internas, não consegue resolver a política interna, como é que você vai conseguir resolver problemas de miséria, problemas de educação, de saúde, se os povos entre si, eles não entram em acordo? E isso não é uma má vontade dos povos, a gente tem que entender que são culturas muito tradicionais, culturas muito enraizadas, culturas muito fortes, que é mesmo difícil para eles ultrapassarem os seus dogmas, as suas leis. A gente tem uma facilidade maior porque a gente vem, né, de uma formação miscigenada, teve muita mistura na nossa formação, porque se nós também fôssemos oriundos, né, de uma cultura que ela não fosse miscigenada, que ela fosse única, nós também teríamos uma cultura bem mais difícil de se lidar, né? É que a gente não tem esse tipo de propósito cultural. Então, nós também seríamos um pouco mais fortes. Bom, então isso leva a muitos conflitos dentro do continente africano. Muitos conflitos mesmo, né? Essa diversidade étnica, então, ela é muito interessante, ela tem que ser cuidada pelo fato da riqueza que ela tem, mas o fato deles terem sido divididos e agrupados dessa maneira acaba fazendo com que hajam muitos conflitos internos, tá? Bom, as diversidades étnicas, como a gente já viu na aula passada, elas são muito perceptíveis, né? Tem um mapa na apostila na página 284 que vai mostrar para vocês, né, os grupos étnicos segundo Murdoch. Então, vocês podem observar aqui a quantidade de grupos étnicos na África, né? Muitos grupos étnicos. Bom, então a estrutura social da grande parte da população africana, ela é composta por clãs e tribos, né? O que são clãs? Clãs são famílias cujos parentes possuem antepassados em comum, né? E eles formam um grupo. Então, um clã é um grupo com antepassados comuns. Uma tribo é uma organização social posterior aos clãs, né? Se juntam vários clãs e formam uma tribo. Então, muito provavelmente, na África surgiram primeiro os clãs, que eram grandes famílias, e essas famílias vão se juntando com outros clãs a partir de casamentos, de acordos, e formam as tribos. Geralmente, em termos de estratificação social, né, tem um chefe da tribo e um líder religioso. O chefe cuida mais de questões de guerra, questões de alimentação, e o líder religioso, ele funciona como um conselheiro, né? O líder religioso tem uma opinião muito importante, é respeitado por todos. E o chefe, ele é responsável pelas funções administrativas dessa tribo. Bom, uma parte considerável da população africana vive como se não houvesse Estado. Como se não houvesse uma lei, né? Então você tem, por exemplo, esse país aqui, ele tem uma lei. Só que essa tribo aqui é totalmente diferente da lei. Aqui, nesse país, não pode ser bígamo, não pode casar com mais de uma mulher. Mas essa tribo permite, essa etnia permite.
lá nessa região, eles acabam fazendo aquilo que a religião deles manda. Então, uma grande parte da população africana vive de acordo com os dogmas da religião e não com as leis que o Estado promulga. E aí, quando você tem, por exemplo, né, pessoas aqui muito perto, que não vivem sobre a lei do Estado, cada uma sob a sua lei, e elas cometem algum tipo de crime e elas vão ser julgadas pelo Estado, elas não aceitam ser julgadas pelo Estado. Porque de acordo com o clã, de acordo com a tribo, com a religião delas, aquilo não é crime. Só que para o Estado é crime. E aí você entra em toda a questão do conflito que eu já falei para vocês, não é? Em relação à religião, a gente tem ainda, né? Bom, então a gente tem lá o Boko Haram na África, que é da parte da África Islâmica, né? Que é uma ramificação do Estado Islâmico, que é um grupo extremista, que persegue quem não é islâmico. Então, a parte norte da África, a gente tem lugares com mais de 70% da população islâmica. Fora isso, duas religiões que aparecem bastante também, duas formas de religião, né? É o animismo e o fetichismo. O animismo e o fetichismo. O que seria esse animismo e esse fetichismo, então? Bom, o animismo, ele pode ser entendido como uma crença, né, que acredita na existência da alma. Então, o animismo é uma crença que acredita na existência da alma, né, que a alma é uma entidade que ela é separada do corpo material, e para os seguidores do animistas, né, todos os objetos da natureza são seres vivos e sensíveis e que podem ser manipulados a partir do fetichismo. Bom, então o animismo ele acredita na alma, que a alma ela é separada do corpo humano, que ela é uma entidade separável. Então nós, né, o nosso corpo humano, para os animistas, ele é só um receptáculo para a alma que está aqui. E que essa alma pode ser separada e pode ir para outro receptáculo, tá? Os fetichistas, eles são baseados na crença de que ações físicas podem proporcionar o controle de pessoas, né? Aquele negócio de fazer rituais para controlar a pessoa, né? O hoodoo, o voodoo, que são rituais, né? Onde você usa um objeto da pessoa, um boneco da pessoa, ossos, pedras, animais, máscaras, e isso vai fazer uma mágica que vai fazer você controlar ou a pessoa ou o destino da pessoa, né? Então, vou fazer um ritual para prejudicar uma pessoa, para curar a pessoa, para matar a pessoa. Então, os fetichistas acreditam nisso, né? Que rituais, objetos, elas têm o poder de influenciar a pessoa. Então, esses são os dois tipos de religião que a gente vai encontrar na África. Além, né, da religião cristã, que a gente tem muito na África a partir do século XV. Então, essas aqui são mais tradicionais, né, locais, que já existiam lá. E aí, a partir do século XV, com a colonização, a gente vai ter a entrada da religião cristã. No início, a religião católica e demais religiões posteriormente, né? Que é a religião dos brancos, que eles chamam, mas que muitos deles são convertidos. Hoje em dia, ainda hoje, muitas igrejas elas fazem missão na África, né? Levam alimentos, levam roupas, recursos, e aí elas vão pregando a sua ideologia a partir dessa doação de alimentos e convertendo muitos africanos à sua religião. Opiniões controversas em relação a isso, né? Os brancos europeus, eles, além de levar a religião cristã, tem também a religião muçulmana, como eu já falei para vocês. O islamismo é muito presente na África. O islamismo está presente em 50% da África, tá? E é uma expansão muito grande. Essa expansão se deve também ao fato do grupo terrorista, que ele acaba obrigando pessoas a serem... relembrando aqui que aquela partilha da África, a motivação deles foi para levar os recursos da África, as riquezas, principalmente as riquezas minerais, tá? O ouro, os diamantes.
as atividades que vocês vão fazer. Atividade 2 e 3, desafio em casa 3, rumo ao ensino médio 3, ok? Agora eu tô online lá para atender vocês no grupo do WhatsApp. Bons estudos e até breve, meus queridos.